Para falar sobre esse tema aqui no TV Atende hoje, nós convidamos e aceitou o nosso convite o advogado José Antônio Conte Júnior. José Antônio, muito obrigado pela presença aqui hoje. Vamos tentar esclarecer, né, porque é um assunto muito sério, a respeito dos furtos que vêm ocorrendo e qual punição seria para quem furta algum imóvel, algum bem imóvel, alguma coisa de alguma pessoa, celulares, etc. Então, é uma pergunta que a população faz, né? Por que prende, daí a pouco, 2, 3 dias depois, essa pessoa que foi acusada encontra-se na rua? Muitas vezes ele vai preso, né? Várias vezes e várias vezes é solto. Como que a lei age nessa condição, nessa situação? Queria agradecer o convite, começar falando aqui desse tema sensível, né, Luiz? Que há algum tempo toda a sociedade vem buscando formas de lidar com esse tema, porque influencia na vida de todo mundo e todo mundo tem algum caso próximo ou aconteceu consigo de ter sido vítima ou conhecer alguém que acaba praticando esse delito, né? Eu queria começar respondendo a sua pergunta falando que isso vai ser analisado caso a caso. Por quê? Porque uma situação nem sempre é idêntica à outra, né? Sim. A regra no nosso sistema jurídico é que a pessoa vai ser punida só após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, a partir do momento que acontece o fato, os órgãos de segurança pública vão averiguar, vai ter ali, talvez a polícia militar fazer a ocorrência imediata, porque é ela que tem ali a ostensividade, né? Ela que está na rua, que está direto com a população. E aí depois, em sendo essa pessoa presa em flagrante, se for o caso, essa pessoa vai ser conduzida até uma unidade de polícia judiciária, que é a Polícia Civil. A partir daí, o delegado de polícia, a autoridade policial responsável por aquele caso, vai averiguar algumas questões. Muito se fala em furto, né? O furto tem diversas modalidades de furto. O furto simples, que é o furto com a pena base de 1 a 4 anos, é um crime que ele admite a concessão, por exemplo, de fiança. Ele é um crime considerado um crime pequeno, não é considerado um crime grave. Então, pode ser que no caso de furto simples, não haja a manutenção dessa prisão em flagrante. Por quê, Luiz? Porque essa prisão em flagrante, assim como uma prisão preventiva, assim como uma prisão temporária, que é para crimes de outra espécie, elas são prisões cautelares. O que são essas prisões cautelares? Essas prisões cautelares são prisões que elas são decretadas pela justiça não como punição pelo eventual crime praticado, Sim. mas elas são decretadas como meios para que aquela pessoa ou não interfira no deslinde processual de maneira a interferir em testemunhas, ou ela não continue delinquindo, ou que ela não promova uma desordem na sociedade. Então, a lei processual vai falar que não se admite antecipação de pena por intermédio dessas segregações cautelares. Sim. E a lei também fala que existem outras medidas que o juiz, analisando caso a caso, pode decretar para que a pessoa responda o processo em liberdade e não interfira no deslinde do processo. Sim. O que pode acontecer nesse meio do caminho aí? Esse furto simples seria o quê? Seria ele, por exemplo, o indivíduo ele entra numa residência, ele furta TVs, tudo que tem pela frente. Então, isso é considerado, será um se furto ele entrar simples? mediante arrombamento, não é simples. É
é um furto qualificado. Sim. Então, se ele arrombar uma porta, estourar uma janela, já não é mais um furto simples, a pena se aumenta. E aí o juiz, mediante requerimento do Ministério Público ou requisição da autoridade policial, pode decretar a prisão preventiva desse indivíduo. Eu falei na questão de furtar TV ou outros objetos dentro de casa. Sim. Evidentemente, sempre é um furto que tem arrombamento, ou quebrou uma janela, um cadeado, ou alguma coisa, arrombou uma porta, né, que a gente vê muito aqui nas ocorrências policiais. Isso. Aí já é um pouquinho mais complicado. Isso, mas o que furto é qualificado. Difícil? O que é difícil que a gente vê, é difícil o Estado se organizar e fazer uma prova robusta desse fato. Muitas vezes isso passa batido no afã ali de levar a pessoa até a delegacia e às vezes o Estado não oferece ali uma perícia imediatamente para que se verifique isso. Por quê? Porque tudo tem que ser provado, tudo tem que ser documentado para que aconteça isso. Então, muitas vezes o Estado é ineficiente em dar essa resposta imediatamente. Agora, uma vez, vamos supor que um indivíduo é preso em flagrante hoje, e aí ele é primário, então ele não ostenta condenações anteriores, que é outro fator que permite que seja mantida a prisão dele, convertida a prisão em flagrante para a prisão preventiva, e ele responde o processo preso, é ele ter sido condenado anteriormente e essa condenação ter transitado em julgado por infrações criminais anteriores. Nesse caso, o Ministério Público ou a autoridade policial também pode pedir que ele se mantenha preso. Mas vamos supor que não. Vamos supor que seja a primeira vez que ele tenha sido pego praticando um furto simples. Sim. Tá? Caso ele seja pego logo em seguida novamente, o que é revoltante para a população, porque... E é o que vem acontecendo aqui em Andradas? Pode ser, aliás, o Ministério Público vai pedir para manter a prisão cautelar desse indivíduo. Por quê? Porque está sendo violado um direito recorrentemente. Ele está promovendo uma desordem social ali. E essa promoção de uma desordem social permite, pela lei, que essa pessoa fique preso enquanto o processo anda. Né? Então, depende de uma série de fatores. Né? Eu vejo, por exemplo, que muita gente às vezes se preocupa com o direito ali da pessoa que está sendo conduzido, que tem que ser assegurado porque é um ser humano e todo ser humano tem os direitos fundamentais. Mas a segurança pública também é um direito fundamental. A segurança pública é um direito de toda a sociedade e a gente também tem que olhar por esse foco, né, na sociedade. José Antônio, uma questão que eu gostaria de colocar aqui é a respeito das câmeras de segurança. A câmera de segurança da empresa filmou o indivíduo, a de outra filmou as características. Muitas vezes a câmera não tem uma qualidade eficiente para identificar mesmo quem foi, né? Sim. Mas pelo físico, pela pessoa física e tal, pode deduzir, vamos dizer assim, que é a mesma pessoa. Sim. Né? No caso das câmeras de segurança, elas são exigidas em algum caso? Elas são mais um meio de prova, só que depende de perícia. Perícia. Depende de perícia para comprovar... Não entraria como um flagrante ali? Não, o flagrante é o estado de permanência da atividade criminosa. Então, a pessoa está praticando o crime ou acabou de praticar. Se a polícia sair no encalço da pessoa e ela for presa, ela está presa em flagrante. Enquanto ela estiver fugindo da atividade criminosa, está acontecendo o flagrante, certo? No caso de furto, que não é um crime permanente, é um crime instantâneo, a pessoa furtou, o crime ali aconteceu, ele não se protrai no tempo. Enquanto ele furtou, a pessoa pegou no ato de flagrante, ela está em flagrante. Ou a pessoa percebeu, saiu correndo, ele está se escondendo, ainda preserva o flagrante. A partir do momento que cessam-se as buscas
A câmera vai ser um meio de prova para aquele processo. Sim. Nada impede que o Ministério Público, com base em diversas situações em que aquele indivíduo é suspeito, requeira a prisão preventiva dele em qualquer momento da instrução processual. Por quê? Sim. Porque existem indícios de que ele está repetindo o ato e o crime está se repetindo. Entendeu? Então, assim, a situação de flagrante é uma coisa. O uso de câmera para identificar o agente que está praticando o delito vai ser um meio de prova. Isso vai ter que passar pela perícia para confirmar que aquela imagem corresponde àquela pessoa, para que então ela seja eventualmente, se confirmando, ela vai ser condenada por aquele delito e aí vai passar para a fase da pena. Que aí a pessoa, cumprindo pena, pode ser presa ou não. Também é outro departamento. Tá. Nós estamos falando aqui sobre a condição do momento do furto, né? O que pode ocorrer com uma pessoa que pratica um furto. Agora, ele, obviamente, ele não leva tudo isso para a casa dele e fica na casa dele. Ele desova, como diz, né, no popular, isso em algum lugar. Sim. Então, o receptador, por exemplo, ele pega esse material e acaba depois revendendo ou provavelmente, acho que não fica nem na cidade, né? Porque eu estou falando isso, não posso provar isso, nada, mas é uma questão, uma colocação, né? Uma expressão que eu estou usando aqui para a gente entender melhor. Se o receptador, ele pega, né? Ele ajusta esse material que foi furtado, o que é a pena dele? O que seria? O que é a lei? A receptação também existem várias figuras da receptação. Se for uma receptação simples, a pena é de 1 a 4 anos também, igual o furto. Apesar de ser um crime autônomo. Ele é um crime independente do furto. Apesar de exigir que aquele objeto, aquela coisa, seja objeto de crime, porque não existe só a receptação de furto. Existe receptação de apropriação indébita, receptação de roubo, receptação de qualquer bem objeto de crime pode ser receptado. Sim. Agora, também existe a figura da receptação qualificada, que ela vai ter uma pena maior, que é quando a pessoa se vale da posição de empresa para receptar. Então, por exemplo, se ele tiver uma atividade comercial daquele produto lícita e receptar, a pena dele vai ser maior, vai ser de pena mínima de 3 e máxima até 8 anos. Entendeu? Só rapidinho para esclarecer a população, né? Existem duas situações, tem o furto e tem o roubo. Sim. Né? Resume para a gente a explicação dos dois casos. O furto não há violência, não há ameaça na atividade furtiva. Então, a pessoa tem um bem e aí ela, por algum motivo, não está vigiando esse bem, a outra pessoa vai e furta. Sim. O roubo já é uma figura mais grave, porque existe violência ou grave ameaça. Então, a pessoa, de alguma forma, ameaça a outra de morte ou de machucar, de qualquer coisa, ou efetivamente usa da violência para subtrair a coisa do outro. José Antônio, eu queria agradecê-lo, mas antes fazer uma colocação aqui para a população. Essa pessoa que foi publicada na internet, todo mundo viu pela internet aí a figura desse, vamos dizer assim, não é suspeito, é um ladrão, ele furtou mesmo. Ele já tinha sido preso, eu acompanhei a polícia esses dias na Vila Santa Rita, ele foi preso lá. E agora, depois, ele foi solto e foi preso novamente. Então, a Polícia Militar, ela tem feito o trabalho dela, eu tenho acompanhado, a gente acompanha direto aqui nas ocorrências policiais, o número de pessoas que são detidas, que são presas, e depois eles são soltos. Então, o trabalho da Polícia Militar está sendo efetivo. Eu, pelo menos, estou percebendo essa atuação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, o que foi muito bom para Andradas, a Guarda também. Então, em termos de segurança,
nós temos segurança. Agora, a população precisa também cuidar, se cuidar, né? No caso, é o que nós observamos muitas vezes aí. A pessoa sai de casa, vai trabalhar, mas não fica ninguém em casa, fica ali à vontade para o indivíduo adentrar a sua residência. Então, melhorar mais a segurança da própria casa, não ter alguém ali, para que não ocorra tantas... Eu passei por isso, né? Não foi uma vez só, não. Já entraram na minha casa, entraram aqui na TV Andradas e outros casos. Então, a própria população precisa um pouquinho mais se cuidar e o mais importante ainda, observar quem está andando aí próximo à casa, nas ruas, pessoas desconhecidas, avisar a polícia sobre isso aí também, ajudar a vigilância da cidade, é uma obrigação também de todos nós. José Antônio, muito obrigado. Quero agradecer, deixar claro que não é um problema simples de se resolver, não. É uma questão que a gente tem enfrentado há um bom tempo, mas a população realmente precisa unir esforços, né, para enfrentar esse problema recorrente, para que a gente tenha paz nas relações e no dia a dia. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com José Antônio Conte Júnior, advogado, a respeito desse assunto que virou uma polêmica grande na cidade e acho que deu para esclarecer muita coisa hoje aqui.